Catar é campeão da Copa da Ásia. Bruno Henrique renova com Palmeiras. Borussia Dortmund compra Paco Alcácer. Sevilha e Corinthians retomam negociação por Guilherme Arana. Essas e outras notícias você vai encontrar aqui no Todd News, o seu programa de notícias do mundo do futebol. Então já deixa aquele like monstruoso para ajudar aqui bastante o canal. Se você ainda não conhece aqui o canal e caiu de paraquedas, aqui tem tudo sobre futebol que você quer saber, beleza? As últimas notícias, mercado da bola, outros vídeos legais sobre futebol. Então se inscreva para você não se arrepender, beleza? E para ajudar também o canal, né? Se puder também compartilhe com algum amigo seu para ajudar o canal a chegar nos 500k ainda nesse ano. Agora, sem mais enrolações, bora para as notícias de hoje, porque elas estão, ó, boas demais! E ontem foi dia da final da Copa da Ásia. E pela primeira vez na história, o Catar foi campeão. Lembrando que o Catar é o país sede da próxima Copa do Mundo, que acontece em 2022. E a seleção dos caras com certeza vai vir forte. O time derrotou o Japão por 3-1 e teve até gol de bicicleta de Almoez Ali. Inclusive, o jogador virou o maior artilheiro da história da Copa da Ásia, marcando 9 gols. Confesso que eu não conhecia muito a seleção do Catar, eu achei que o Japão fosse levar essa decisão e me surpreendeu realmente, cara, surpreendeu, e eu acho que os caras podem vir a dar um trabalho sim na Copa de 2022, ainda mais que é na casa deles. E agora vamos falar de seleção brasileira, e ontem teve jogo pelo Sul-Americano Sub-20. A seleção se complicou ontem no hexagonal do Sul-Americano Sub-20 e perdeu por 2-0 para a Venezuela. Com esse resultado, o Brasil está na lanterna, lembrando que apenas os 4 primeiros vão para o Mundial da Colômbia e faltam apenas 3 jogos para acabar o hexagonal. O Brasil ainda teve Rodrigo, que foi expulso. O jogador aí que vai para o Real Madrid no meio do ano deu uma entrada criminosa no jogador venezuelano e foi expulso na hora. Inclusive foi protegido aí pelos companheiros da seleção, porque os venezuelanos queriam aí uma satisfação do jogador. Além de ter sido expulso, o Rodrigo ainda será julgado pela Conmebol e pode perder mais jogos do Sub-20. Confesso que eu não esperaria aí o Brasil acabar na lanterna do hexagonal. O Sub-20 tem seleção muito boa, hein? Argentina, Uruguai, os caras estão jogando bem. A Venezuela meteu 2-0 no Brasil. Vocês acham aí que ainda tem chance da seleção brasileira se classificar? Lembrando que o time tem apenas 1 ponto no hexagonal. E os torcedores palmeirenses podem ficar aí mais aliviados. Bruno Henrique continua no Verdão. Ontem o Palmeiras anunciou a renovação de contrato do volante Bruno Henrique, que ficou muito perto de ir para o Tianjin Teda da China, e lá ele receberia um maravilhoso salário em 4,8 milhões de euros por temporada. Mas o Palmeiras agiu muito rápido e renovou o contrato com o brasileiro, que agora tem vínculo com o Verdão até 2023. A contratação também do Sandro Wagner pelo Tianjin Teda ajudou aí no negócio do Bruno Henrique, já que lá na China só podem ser relacionados 4 jogadores estrangeiros por partida, e o Tianjin Teda com o Sandro Wagner já chegou ao número aí de 4 jogadores estrangeiros. Então, se realmente o Bruno Henrique fosse negociado, sempre o time chinês ia ter que tirar um jogador. Daí, acho que ajudou um pouco aí na vontade de Bruno Henrique continuar no Verdão. E Neymar aí deu um passo para o seu tratamento da lesão no 5º metatarso. O brasileiro já passou por um tratamento conhecido como PRP, que significa plasma rico em plaquetas, e consiste basicamente em utilizar o próprio sangue do paciente, que é manipulado e depois injetado no local atingido. O médico que fez o procedimento foi o Dr. Ramon Cugat e fez lá em Barcelona, o mesmo médico que operou Gabriel Jesus há 2 anos atrás na lesão no 5º metatarso. O prazo de retorno do brasileiro aos gramados é de 10 semanas. Neymar vai ficar de fora dos jogos das oitavas da Liga dos Campeões contra o Manchester United, que tá jogando muita bola depois que Solskjaer aí assumiu como técnico. Na sua opinião, quem que passa nesse duelo aí pras quartas? Paris Saint-Germain sem Neymar ou então Manchester United? Vocês lembram do Arda Turan, que já jogou aí no Atlético de Madrid, já jogou no Barcelona e hoje em dia está no Başakşehir lá da Turquia? O cara pode ser preso aí por 12 anos. Isso porque o jogador de 32 anos, em outubro do ano passado, assediou a esposa de um cantor local e depois quebrou o nariz do cantor. Ainda não feliz, o jogador seguiu os dois até o hospital, pegou uma arma e deu um tiro no chão, causando um tumulto geral no hospital na Turquia. O jogador se defende e disse que não assediou ninguém na boate.
E ontem começou seu julgamento pelos delitos cometidos em outubro, e agora o jogador corre risco de ficar 12 anos preso pelos delitos. O jogador já se defendeu, falou que não assediou ninguém, que tudo foi um mal entendido, que muitas pessoas não sabem o que aconteceu de verdade, mas o que a gente sabe que aconteceu é que o cara deu um tiro no hospital aí no chão, causou um tumulto e agora tá sendo julgado aí por assédio e também pela arma que disparou um tiro no hospital, né, rapaziada? 12 anos de prisão, isso daí vai acabar com o cara. E agora vamos falar um pouquinho de mercado da bola. Eu sei que vocês estão loucos aí pra saber do Guilherme Arana no Corinthians, né? Pera aí que eu já vou falar. O Coritiba anunciou a chegada do lateral Patrick Bray. O jogador de 21 anos vem do Cruzeiro por empréstimo até o final de 2019. O Guarani anunciou o David como seu 16º reforço para a temporada. O jogador de 30 anos veio do Sport e no time de Campinas ele assinou um vínculo de 1 ano. Ontem o clube chinês do Shandong Luneng anunciou a contratação do belga Fellaini. O jogador deixou o Manchester United após 5 anos e meio no clube e custou 12 milhões de euros. Lembrando que a janela da China somente se encerra no final de fevereiro, então até lá alguns clubes chineses ainda vão pescar alguns jogadores na Europa e também aqui no Brasil. E teve mais um país ainda que a janela está aberta, e esse país é a Rússia. O Zenit aproveitou para anunciar 2 novos jogadores. Primeiro foi Vilmar Barrios. O volante de 25 anos veio do Boca Juniors e chega aí com status para ser titular no clube russo. Outro reforço foi Sardar Azmoun, que veio do Rubin Kazan. No total, pelos 2 jogadores, o Zenit desembolsou 27 milhões de euros. O Borussia Dortmund, como eu já tinha falado algumas semanas atrás, iria exercer a cláusula de compra de Paco Alcácer e ontem realmente exerceu e pagou 23 milhões de euros pelo jogador e ainda pode pagar mais 5 milhões por bônus alcançados pelo atacante espanhol. Inclusive, o Barcelona publicou ontem em sua página oficial uma mensagem de obrigado ao atacante espanhol e desejando boa sorte para ele no Borussia Dortmund. Os catalães ainda têm direito a 5% de uma venda futura do atacante Paco Alcácer. O Benfica apresentou o jovem Lubamba. O jogador de apenas 16 anos veio do Real Madrid e assinou um vínculo de 5 anos com as Águias. Ele integrará por enquanto o time juvenil do Benfica. E o lateral Adriano passou as férias aqui no Brasil e no último dia da janela o Besiktas quitou a dívida salarial que tinha com o brasileiro. O jogador disse que mesmo assim nada o impede de chegar a um acordo e sair para algum clube aqui do Brasil. E temos 4 equipes que já iniciaram aí os contatos pelo atleta: Grêmio, Santos, Corinthians e Flamengo. Lembrando que o jogador aí tem mais 6 meses de contrato e já está livre para assinar um pré-contrato com qualquer outro clube e sair de graça, mas somente chegaria aqui no Brasil para qualquer um desses clubes em agosto. O Botafogo está muito próximo de contratar um jogador do Grêmio e ele é o meio-campista Cícero. E quem disse isso foi o vice-presidente do Fogão. O jogador está com 34 anos e já acertou quase tudo com o clube carioca, faltando somente alguns detalhes do contrato e na semana que vem com certeza o negócio deve ter um desfecho positivo. E a chegada de Guilherme Arana no Corinthians já está virando novela mexicana. Uma hora o Sevilha quer vender, depois ele não quer vender e agora voltou a querer vender Arana. De acordo com o portal All Sport, o time espanhol retomou as conversas com o Corinthians logo após o timão aí mexer na proposta de compra, colocando uma entrada de pagamento e também reduzindo o tempo aí das parcelas em que pagaria Arana. A diretoria alvinegra está confiante em um acerto ainda nessa semana, lembrando que Arana custará 8 milhões de euros e o Corinthians adquirirá 90% dos direitos econômicos do jogador. E mesmo com a janela na Europa fechada, a Juventus já se prepara para tirar Marcelo na próxima janela de transferências. De acordo com o jornal Tutto Sport, a velha senhora irá oferecer 45 milhões de euros ao Real Madrid para contratar o brasileiro. Lembrando que nos últimos jogos, ele não vem sendo muito escalado pelo técnico Santiago Solari, somente na última partida que ele começou como titular, mas já fazia um tempo que Solari não chamava Marcelo como titular e é uma situação aí que não está agradando muito o lateral. Cristiano Ronaldo também continua conversando com o jogador, pedindo para ele se transferir para a Juventus na próxima temporada. Outro fator que ajudaria bastante Marcelo a deixar o Real Madrid é o salário oferecido, já que a Juventus vai dobrar o que ele recebe no Real, ou seja, vai pagar 12 milhões de euros por ano. E se realmente a situação aí com o técnico Santiago Solari continuar e o jogador aí continuar no banco de reservas, muito provavelmente ele pode ir embora na próxima janela.
Bom, galera, essa daqui foi mais uma edição do Todd News. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de comentar sobre todas as notícias que eu falei aqui hoje. O que vocês acham aí da situação do Arda Turan sendo preso? Vocês acham aí que o Brasil vai conseguir se classificar para o Mundial Sub-20? Comentem também sobre o Marcelo na Juventus, a novela de Guilherme Arana. Falem sobre tudo e bora bater um papo aqui nos comentários, tá bom? Tamo junto, valeu, falou!